Aleluia! Bom dia, igreja. Vocês estão felizes por estar na casa do Pai? Você crê que grandes coisas ainda vão acontecer hoje? Amém, igreja? Aleluia! Que bom estar aqui com você. Que culto maravilhoso. Obrigado, Diegão. Que culto poderoso. Nós estamos ainda desfrutando e vamos continuar desfrutando de céus abertos. Essa série que nasceu primeiro no coração do Senhor e que Deus tem nos dado a graça de sermos participantes daquilo que Ele já fez no céu. Entenda algo, tudo que você precisa já está pronto. Amém? Tudo que você precisa, repete comigo, igreja, tudo que eu preciso já está pronto. Tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Existe, entenda, deixa eu trazer de uma maneira metafórica para você. Existe um depósito nos céus. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A palavra fala que você já é abençoado. A palavra fala que você já tem esse direcionamento da parte do Pai. Inclusive, os pré-adolescentes estão liberados. Com a pastora Anne, com o Davi. Se você é pré-adolescente, pode seguir lá no fundo, a pastora Anne está lá. Só vi uma mãozinha lá no fundo assim. Amém? Vão ser ministrados lá também. E tudo que você precisa, Papai do Céu já fez. Tudo que você entende que é necessário para esse tempo, já está pronto para você. Eu declaro que nesta manhã, você vai absorver, você vai receber tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Você sairá desta manhã com uma porção. Você sairá deste lugar melhor do que você entrou, melhor do que você chegou. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um propósito com a sua vida aqui? Igreja, olha aqui para mim. Você não vai perder nada. Você não vai dormir agora pela manhã. Você vai ficar ligado no Espírito. Você vai receber, você vai absorver tudo aquilo que o papai, toda a porção que o papai preparou para esta manhã. Eu tenho pontos cruciais para trabalhar com você hoje. Eu tenho pontos específicos da parte do Pai, que vai ajudar você na sua caminhada. A palavra de Deus é como uma baliza. O que significa isso, pastor Tiago? Que ela te ajuda a balizar, a direcionar você no caminho, te traz luz, te traz direção. A palavra de Deus faz com que você erre menos, faça com que você seja mais assertivo. A palavra de Deus, ela capacita você a ter uma vida abundante, uma vida de vitória. A palavra de Deus te traz a condição clara de você ter sabedoria no momento oportuno, na tomada de uma decisão, para você decidir o que precisa fazer. Nós encontramos na palavra de Deus a sabedoria, o discernimento, a clareza, o rema, a palavra falada, para que nós possamos ser conduzidos numa vida de triunfo. Amém, meus irmãos? Se a sua sensação hoje é de uma vida derrotada, se a sua sensação hoje é de que nada dá certo, de uma vida fracassada, se você tem a impressão de que você ficou para trás, de que você está fora do time, fora do ritmo, é porque Jesus não tocou alguma área da sua vida. Porque aonde Ele toca, transforma. Amém? Aonde Jesus chega, Ele muda a situação. E por que muitas vezes você fica dando murro em ponta de faca? Por que muitas vezes sente que as coisas estão travadas? Por que você às vezes sente que o negócio não anda, não deslancha, o tempo vai passando, a vida vai passando, você olha para trás, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e você continua na mesma toada? É porque muito provavelmente Jesus não tocou em alguma área da sua vida. Porque aonde Jesus toca, as coisas mudam. Eu vou compartilhar com você 3 pontos hoje, que vão te dar mais clareza, vão te trazer uma amplitude maior sobre o que é importante você fazer. Porque nós muitas vezes imputamos sobre Deus uma responsabilidade que não é dele. Ei,
Muitas vezes nós colocamos sobre Deus, nós transferimos para Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Nós estamos na semana dos céus abertos, iniciando mais uma semana dos céus abertos. Nós estamos nessa série, e Deus deseja fazer grandes coisas, mas muitas vezes você e eu somos o impeditivo do processo. E hoje eu quero compartilhar com você pontos que de fato podem ser um divisor de águas na sua vida, pode mudar o rumo da sua família, pode trazer para você um destino melhor, saudável, vitorioso. A palavra de Deus nos garante isso, amém, igreja? Mas eu quero contar uma historinha para vocês de 30 segundos, 30 segundinhos. Um grupo de pessoas embarcou para um determinado país. Isso é real. Eu vi essa história num livro que o pastor Paulo Silva me presenteou, com um prefácio de um cara extraordinário da Bethel Church, que é o Valentin. Como que é o primeiro nome dele? Chris Valentin. Você viu o meu inglês, né, meu irmão? Você fala sério. Fazer depois lá com a Débora. E o Chris, ele fez o prefácio desse livro maravilhoso. E o Left, que é o autor do livro, ele contou essa história. E um grupo de pessoas, eles embarcaram rumo a um país. E todos ali no avião, o avião pegou voo, decolou. Na hora que chegou lá, sei lá, 8 mil, 10 mil pés, o avião ele estabilizou, seguindo para o destino. De repente esse avião ele enfrenta uma forte turbulência, e chacoalha muito, mexe muito. Quem passou aqui por turbulência sabe o que é. E foi grave, diz que subia e descia, foi bem complicado mesmo. E começou a criar um certo pânico dentro da aeronave. As pessoas começaram a gritar, ficar com medo, umas mais preocupadas, outras começaram a chorar. E aquela turbulência durou um tempo. E na hora que equilibrou novamente, na hora que as coisas voltaram ao normal, tinha um passageiro, e ao lado dele uma moça. Fica sensível no Espírito, que o Espírito Santo vai falar com você hoje, amém? Fica sensível, não perca nada não. Está tudo bem, está tudo certo. E aquela moça ali, ao lado, aquele passageiro olhou e falou assim: mas moça, eu vi que durante a turbulência, você estava sorrindo, você estava calma, todo mundo aqui preocupado, porque você viu o que nós passamos? Ela, sim, eu vi o que nós passamos. Mas você não ficou preocupada? Você não ficou tensa? Porque ficou complicado o negócio aqui. Ela não. Falei, por que você não ficou tensa? Porque o meu pai é o piloto. Ela só pôde falar aquilo porque ela falou aquilo a partir de um lugar de descanso. E como ela conhece o pai dela, que é o piloto, e ele falou assim: meu pai, ele é preparado, ele é um especialista para enfrentar qualquer tipo de turbulência. E literalmente o pai dela era o piloto do avião. Ela só teve aquele tipo de comportamento, ela só tomou aquela decisão de ficar em paz, tranquila, porque ela conhecia o pai dela, a partir desse lugar de descanso e a partir de um relacionamento. Eu não sei, talvez em que momento você está hoje da sua vida, talvez seja muito turbulento, tempestuoso, talvez seja um período que você está enfrentando de desgaste, de um alto nível de estresse. Talvez você não esteja conseguindo dormir direito com as preocupações que bateram a sua porta. Talvez aqui uns com preocupações familiares, outros no casamento, outros talvez na questão financeira, outros por não saber o que fazer, por estarmos passando aí a metade do ano e o ano se caminha para ser do mesmo jeito que foi o ano passado. Mas quando você tiver o entendimento de quem está no controle do seu avião, no comando, quem está direcionando, quanto mais você conhecer esse piloto, quanto mais entendimento você tiver sobre ele, quanto mais você caminhar com ele, mais a segurança vai alcançar o seu coração, mais controle você terá sobre essa situação, e a tranquilidade exata, o tempo ideal e oportuno para você tomar as melhores decisões e entender qual o caminho seguir. Amém, meus irmãos? Só que você só vai ter essa atitude, você só vai ter esse comportamento, se você conhecer um pouquinho mais sobre o piloto.
a não ser que você não tenha colocado a sua vida nas mãos dele, a não ser que você não o tenha como piloto, como comandante, você pode trazer para o seu barco. Se você não tem o entendimento de que tem ali segurando o timão e coordenando, aí talvez você tenha motivos para se preocupar. Mas se você consagrou a sua vida a Jesus, se você tem uma aliança com Ele, se você se desenvolve num relacionamento com Ele, Ele vai te conduzir durante a tempestade. Eu vou te dizer algo, Deus tem algo maravilhoso para nós nesta temporada, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida nesta temporada. Ele vai levar um grupo de pessoas a passar pela tempestade como vitoriosos e bem-sucedidos. Você crê nisso? Eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando, eu não sei que tipo de desafios você está enfrentando, mas Deus vai levar um grupo de pessoas a passar por essa tempestade de cabeça erguida, em nome de Jesus. Meu irmão, não é um culto com essência motivacional no sentido de você tomar uma injeção, passar por aquela porta ou subir aqui pela Paraíba e daqui a 2 dias voltar à sua realidade normal. Precisa tomar uma decisão hoje, você precisa ter um entendimento hoje, que o Deus do domingo é o Deus da terça-feira, que o Deus do domingo é o Deus da quarta-feira. Mas você precisa exercitar isso, você precisa caminhar nisso, você precisa tomar uma decisão para isso. Consagre a sua vida a esse piloto, a esse comandante, porque ele vai te conduzir durante a tempestade. Amém? Senti muito forte esse amém, não, eu sou muito exigente, igreja. Quero pedir para a galera da mídia, abra a sua Bíblia. Aleluia. Jeremias capítulo de número 29, nós vamos trabalhar 3 pontos aqui nesses próximos minutos, que se você de fato aplicar, ele vai conduzir você para um tempo de triunfo e vitória, a sua vida não será mais a mesma. Eu creio que nesse tempo Deus vai nos mostrar como termos casamento, famílias, empresas bem-sucedidas, filhos bem-sucedidos. Eu não estou falando de uma teologia da prosperidade, apesar de eu entender que o evangelho é próspero, é que distorcer esse processo. Não vem com essa questão de que teologia, o filho de Deus tem que ser miserável, tem que andar na desgraça. Vamos mudar essa mentalidade, porque isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz que nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós não estamos falando que estamos isentos de desafios, de dificuldades, nós não estamos falando nada disso. Mas nós temos que entender que nós temos o evangelho, que significa boas novas, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Nós temos que internalizar isso. Você só consegue entregar aquilo que você tem, você não consegue entregar aquilo que você não tem. O seu bom depósito, ele precisa estar muito cheio, para que você de fato tenha sempre uma boa palavra, um direcionamento, naquele momento que você precisa. Amém, igreja? 29, capítulo 29, versículo de número 11, vamos ler juntos. Aleluia. Jeremias 29, 11. É um texto muito conhecido. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Olha só, igreja, olha aqui para mim. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, anotem aí comigo, quem está anotando aí, anota aí. Ponto 1, ao invés de um lugar de desespero e necessidade, um lugar de promessa e expectativa. Meu Deus do céu, ao invés de um lugar de desespero e necessidade, primeiro ponto, um lugar de promessa e expectativa. Podemos ir, pastor Paulo citou a vida de José aqui, podemos ir para a vida de José, vendido como escravo pelos irmãos, odiado pelos irmãos, mediante aos sonhos que ele teve. Os irmãos ficaram indignados por aquela revelação que ele teve do Senhor. E você conhece a história, até ser jogado numa cisterna e vendido como escravo. E ele chega num lugar aonde reconhecem o valor dele,
onde reconhecem que ele é de fato diferenciado, tem sabedoria. José tinha uma postura fantástica, diz a palavra, uma boa aparência, um bom marketing pessoal, um rapaz alto, de uma excelente postura. Mas além desse contexto, meu pastor está rindo, além desse contexto, ele ia jogar um bom vôlei com a gente, além desse contexto, ele era sábio, ele tinha discernimento, ele tinha o entendimento dele em Deus, e ele passou por lugares, por momentos de necessidades. José teve um período que ele não cedeu à tentação, em relação àquela mulher, e cria uma situação ao ponto dele ir para a prisão, e ele ficar mais de 2 anos preso. Então, um homem que passou por muitos desafios, por necessidade, isso que nós estamos falando há quantos anos atrás? Uma situação desafiadora, desesperadora, mas ele tinha uma clareza, um entendimento maior do Deus que ele servia. Ele tinha um entendimento que norteava as atitudes e as decisões. Ele era excelente naquilo que ele fazia, e o processo no qual ele foi submetido, ele não negociou o relacionamento dele com Deus. Ele se manteve fiel ao Senhor, ele se manteve íntegro ao Senhor, ele se manteve excelente ao ponto de, na prisão, o carcereiro, o chefe, falar: meu irmão, faz o seguinte, cuida desses caras aí, porque você é muito excelente. Ele passou a ser líder dentro da prisão. A maneira dele enxergar aquela situação, a maneira difícil de passar por aquele processo complicado de lapidação, a maneira em que ele encarou tudo aquilo, fez toda a diferença no resultado final. Talvez essa situação que você esteja passando, esse momento que você esteja passando, algo desconfortável, talvez emocionalmente, talvez no seu mundo empresarial, talvez no seu emprego, no seu contexto familiar, nas decisões erradas que você tomou, talvez para onde você foi conduzido. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Alguns desvios, entenda, pelo amor de Deus, entenda, não estou falando de você andar desviado. Alguns desvios, Deus tem alguns propósitos aí. Eu não estou falando que quando você toma uma decisão por imaturidade ou por irresponsabilidade, você tem que colocar essa responsabilidade sobre Deus. Mas muitas vezes você fala: Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na sua casa, mas Senhor, por que isso está acontecendo? Eu estou na igreja todo domingo, eu não peco, eu não vacilo com a minha esposa, com o meu esposo, eu não vejo coisa errada, e você começa a colocar algumas situações diante de Deus. Por que isso está acontecendo? Meu irmão, se você tiver, como nós falamos há pouco, uma intimidade com o piloto do seu avião, ou com o comandante do seu navio, você vai entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Você consegue me entender, sim ou não, amém? Por quê? Porque alguns desvios são necessários, algumas turbulências são necessárias. Não diaboliza tudo não, meu irmão. Nem tudo é o diabo, e eu não estou aqui para defender o diabo não, meu irmão. Não estou aqui, pode ter certeza disso. O que vai emanar desse altar aqui é só a palavra de Deus, mas nem tudo é o diabo. O capeta veio, caiu a bicicleta, furou o pneu, o diabo foi lá e furou o pneu da bicicleta. Meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meu irmão, tem coisas que competem a um processo de Deus na sua vida. Nós precisamos entender que alguns desvios, algumas manobras, se nós temos o governo de Deus nas nossas vidas, são necessárias para nos preparar, para nos colocar em lugares mais altos, para nos confiar coisas grandes. Eu não quero, não é um versículo, e eu não quero fazer nenhuma palestra coach aqui para você também não falar depois, mas por favor me entenda, não tem como você ajudar ninguém, levar ninguém a um lugar onde você nunca esteve.
Como que você vai ensinar alguém para São Paulo de carro, sendo que você nunca foi para São Paulo de carro? Como que você vai ajudar alguém a chegar lá? Você vai levar o povo para Curitiba. Agora, quando você sabe, quando você passa pelo processo, quando você entende o que Deus fez na sua vida, o Diego, ele trouxe um testemunho aqui no domingo passado, maravilhoso. Ele falou assim: mais importante foi o processo. É que hoje nós temos muitos crentes fracos dentro da igreja. É que hoje nós temos muita gente mal preparada dentro da igreja. A questão é que tem muita gente dentro da igreja que mais reclama que agradece. A questão é que nós temos muita gente dentro da igreja pensando que tem uma intimidade com Deus e não tem uma intimidade com Deus. A questão é que muitas vezes o entendimento está errado sobre a paternidade e vive como órfão. E aí começa a colocar a culpa, começa a transferir desculpa, começa a colocar sobre o outro aquilo que é responsabilidade dela. Amém, meus irmãos? Consegue me entender? Amém, igreja? Alguns processos são necessários para que Deus mostre e revele para você o seu coração, por exemplo. Alguns processos de lapidação, porque crescer dói, são necessários para que nós tenhamos o entendimento, a compreensão maior da parte de Deus, de como decidir melhor em outras oportunidades. Então, ao invés de você enxergar um lugar de necessidade, desespero, vira a chave, comece a enxergar por um outro ângulo, comece a compreender por uma outra vertente, que pode ser um lugar de promessas e expectativas. Que Deus daquele lugar, queridos, olha aqui para mim, olha as situações que Deus pegou, algumas situações, olha alguns contextos que Deus nos trouxe na sua palavra. Quando Elias chega diante daquela viúva e ela não tinha o que fazer, ela só tinha um pouquinho de azeite. Comece a analisar comigo. Quando 5.000 pessoas estavam ali, tudo bem, muitos por causa da comida, mas Jesus atraía aquelas pessoas, e eles começaram a ter fome, e os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim: Jesus, mestre, é o seguinte, essa galera toda está com fome, mas nós não temos o que fazer, só tem um rapazinho ali com um pouco de peixe, de pão, é o que nós temos, o que é que nós vamos fazer? E Jesus multiplica. Quando Lázaro não tem mais vida, e a irmã dele chega e fala assim: Jesus, o Senhor pode resolver essa parada. E ele chega diante daquela rocha e fala: Lázaro, vem para fora, e ele torna a ter vida. Poderíamos ficar citando N situações que eram desafiadoras, e Deus fez o milagre acontecer. Enquanto você estiver inclinado para a situação de desespero, o milagre não vai acontecer. Quando você passar a enxergar com uma perspectiva bíblica, pela perspectiva dos céus, o milagre pode acontecer. Amém, meus irmãos? O mundo estava sem jeito, e Deus separa uma família, a família de Noé, guarda toda aquela galera, pede para fazer uma arca. O mundo é inundado por um dilúvio, e Deus mantém a raça humana. Poderíamos citar aqui algumas histórias, porque sempre é um movimento de Deus para o homem, isso parte da graça. Não venha entender que a graça é só algo da nova aliança, a graça já estava na antiga aliança. Eita, Deus achou graça na vida de um homem. Quem foi esse homem? Quem, gente? Noé. Deus viu graça. A graça, ela sempre existiu na característica e na natureza de Deus. A graça sempre acompanhou. Ela fica mais evidente na pessoa de Jesus no Novo Testamento. Mas a graça, ela sempre existiu nos atributos de Deus. Então o lugar talvez aonde você esteja de desespero, passe a enxergá-lo como uma promessa e uma perspectiva, como nós acabamos de ler Jeremias 29:11. Eu sei
eu sei o futuro que eu tenho para vocês, eu sei, é um futuro de paz, ele não é um futuro ruim, ele é um futuro de prosperidade, é o que Deus tem para a sua vida, céus abertos. Deus vai fazer você, em meio à tempestade, cantar o hino da vitória. Deus fará em meio à tempestade você triunfar, e as pessoas verão quão maravilhoso é esse Deus, quão triunfante é esse Deus. Amém, meus irmãos? Anota o segundo ponto aí, por gentileza. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, mídia, 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo 9. Então, ao invés de um lugar de desespero e necessidade, um lugar de promessa e expectativa. Só para concluir a questão de José, terminou como governador do Egito, terminou no posto elevado, Deus honrando, ao ponto dele perdoar todos os seus irmãos. Perdão é um ponto, hein? Posso dar um adendo aqui? Perdão é um ponto, hein? E outra coisa, não compartilha a sua vida com todo mundo não, meu irmão. Não é todo mundo que tem que saber da sua vida, dos seus sonhos, não. Você tem que selecionar muito bem quem senta à mesa com você. E eu não estou falando para você fazer nenhum tipo de acepção de pessoas, eu estou falando para você ser seletivo com aquilo que você ouve, com quem você caminha. Ah, mas está andando muito com o povo da igreja. Me faz bem, me fortalece. Tem sempre uma palavra de ânimo, de vitória, de encorajamento. Tem sempre o Espírito Santo conduzindo. Como que você vai ouvir uma pessoa que não ouve Deus, meu irmão? Ponto 2, seja uma bênção. Engraçado que o entendimento sobre a igreja nos dias de hoje está muito errado. Eu sei que minha esposa falou que ia ficar mais bonito de terno, mas meu amor, não vai dar não. Ela falou que para as fotos, obrigado, Diegão, não dá, meu amor, vai ficar melhor assim, eu vou ficar melhor igual o Paulo pregando só de camiseta, e o Lucas também, que nosso entendimento sobre igreja hoje é errado. Pastor, você tem certeza? Tenho. Me prova? Provo. Vamos lá. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou falar mais uma vez quem você é, para isso ficar guardado no seu coração, e você não ser enganado pelo diabo, você não ser enganado pela Rede Globo, você não ser enganado por alguém que não defende a mesma fé. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que o pessoal fala na igreja hoje? Dentro da igreja, numa determinada situação, a pessoa pensa: pô, mas o que essa situação pode me abençoar? Ei, o que essa situação pode me trazer de benefício? Outra pergunta que os crentes fazem hoje: o que essa igreja pode me dar? O que essa igreja pode me abençoar? O que essa igreja pode me propor? O que eles podem me entregar? Queridos, se nós temos uma igreja verdadeiramente alinhada com o coração do Pai, e com o entendimento real de filhos e filhas, se nós temos esse entendimento, o comportamento e a atitude é outra. Nós passamos a dizer: o que eu posso entregar? Com o que eu posso contribuir? Você não vem aqui só para escutar uma palavra profética e ser curado. Como que eu posso curar? Você entende que há você vira a chave do entendimento do que é essa igreja. Você não vem apenas como um mendigo, pedir. Você começa a entregar, você começa a doar. E não, pelo amor de Deus, não leve o seu pensamento somente a dinheiro.
Lá vem o pastor falar de dinheiro, lá vem o pastor falar. Não, já foi dada a palavra de oferta, é uma decisão muito particular sua, você faz se você quiser, com o entendimento que você buscar. Quem tem um entendimento de filho e não de órfão, que sabe a sua paternidade, que tem a sua herança, tem um entendimento sobre dízimos e ofertas diferente. Porque a mente passa a ser uma mente de Cristo. O nosso entendimento passa a ser o entendimento do coração do Pai. Nós não movemos pelos nossos sentimentos, nós somos movidos pela fé. Amém, meus irmãos? Quando a igreja verdadeira está alinhada com o coração do Senhor, quando entende a paternidade de quem é filho, nós passamos a nos comportar de maneira diferente. Como que eu posso entregar hoje o meu melhor louvor? Como que eu posso abençoar a vida do meu irmão? Como que eu posso ser bênção para a igreja local? Como que eu começo a construir junto? Você começa a orar e as pessoas começam a ser curadas. Você começa a ser um canal de bênção para as pessoas. Sabe o que acontece? A sua vida muda. Amém, meus irmãos? Assunto difícil às vezes, né? E esse é os abertos, tá? Vai terminar tudo bem. Por quê? Porque nós passamos a entender e como ressignificar a nossa identidade em Cristo Jesus. Comece a analisar a vida de Jesus. Comece a estudar a vida de Jesus e a analisar e a ver e a enxergar o seu comportamento. Jesus sempre, ele tinha algo a compartilhar. E aí, meu irmão, você inverte o processo, porque tudo que você planta, você colhe. Eu quero lhe garantir algo, que tudo que você fizer com alegria, com disposição, com entendimento, alinhado à palavra, Deus dará a sua retribuição. E a colheita desse Deus, ela é a 30, ela é a 60 e ela é a 100 por 1. Porque quando nós entendemos que discipulado é uma coisa e manipulação é outra, nós poderíamos falar para você: oferta, hein? Dá logo aí, porque senão o devorador, hein? Você sabe, né, querido? Aí você vai dizimar na farmácia, vai dizimar no hospital. Querido, nós não temos palavra de maldição para a tua vida. Nós não precisamos usar o jogo sujo do diabo com mentira para controlar você. Nós não queremos controlar você. Nós queremos ver você vivendo a sua melhor versão como filho e filha de Deus. Abundante em tudo, superabundando na vida das pessoas, porque quando a gente trabalha com manipulação, nós fazemos você igual a nós, mas quando nós trabalhamos com o discipulado, nós fazemos você igual a Jesus. Você consegue entender? Amém? Amém? Então nós não precisamos manipular ninguém, nós não precisamos criar estratégias para ficar te segurando, para que você entregue alguma coisa. Nós entendemos que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade, há entendimento, há adoração, há uma vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia. O ponto 2 é esse, meu irmão: seja uma bênção, não seja um problema. Seja uma bênção, não seja um problema. Mas pastor, eu estou precisando de gabinete. Queridos, se você acionar a Bruna, pastor Paulo vai te atender, pastor Lucas vai te atender, pastor Tiago vai te atender, pastora Anne vai te atender, pastora Kate vai te atender, pastora Mana vai te atender. Não estou falando que é falta de respaldo. O que você precisar, a gente está aqui para te abraçar, para te orientar. O que você precisar de uma palavra de alimento, de um direcionamento para o seu casamento, querido, é só marcar. Mas o pastor não me dá atenção, o pastor não olha para mim, não vem na minha casa ainda. Querido, não tem só você. Não tem só você, meu irmão. Nós temos que entender que nós temos que crescer, maturar em Deus. Você não tem que ser dependente do pastor. Amém ou não amém? Você não tem que ser dependente.
Nós não estamos aqui para te segurar, não vai voar, segura, não vai lá, não, nós queremos que a Logos seja uma mola propulsora para você, nós queremos que esse lugar te promova, nós queremos que esse lugar te restaure, nós queremos que este lugar alcance o coração do Pai, e Ele derrame sobre a sua vida, que você esteja caminhando em vitória, em crescimento, em transformação, em restauração. Só que nós temos que maturar no processo. Seja uma bênção, mas também não entre no vitimismo. Mas eu também não quero atrapalhar, eu não vou ligar, não, vou dar trabalho. Meu irmão, você é maduro para ouvir essa palavra, sim ou não? Mas eu não quero. Querido, se você precisar, nós estamos ao dispor. Tem gente que vem pedir conselho, e o conselho é base, aí a pessoa dá o conselho, não, eu só estou falando porque o pastor mandou falar. Querido, a responsabilidade é sua da decisão final. Seja uma bênção, não seja um peso para o lugar. Seja uma bênção, seja uma bênção. As pessoas quando chegam perto, próximo a você, elas precisam sair melhor do que quando chegaram. Por quê? Porque você tem vida, você transborda do Espírito Santo, você tem uma palavra de encorajamento, você tem sempre um abraço, você sempre está junto. Mas meu irmão, seja uma bênção. Amém? Nós queremos o teu crescimento, nós queremos você ajudando outras pessoas, nós queremos ver você fluindo no teu propósito, fluindo no teu chamado. Nós queremos ver você desfrutando de toda a graça, de toda a bênção que Deus tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Você crê nisso, sim ou não? Última parte, se passar vai ser um pouquinho, tá? Se passar vai ser um pouquinho, às vezes passa, no casamento, no aniversário, você fica, na festa da roça, se passar um pouquinho no culto, segura aí a bronca. Amém, meus irmãos? Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20. Aleluia. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20. Aleluia. Temos aí 3:20, Filipenses 3:20. Senão a gente lê daqui a pouco. Vamos seguindo aqui. Ponto 3, você que está anotando. Você não pode mudar o ambiente, a menos que tenha sido mudado pelo ambiente familiar de Deus. Você não pode mudar o ambiente, a menos que você não foi mudado, transformado pelo ambiente familiar de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você como igreja, no ponto 3, você pode mudar os ambientes aonde você foi inserido. Ei, você pode transformar o lugar onde você foi plantado. A vida do cristão, aquele que tem Jesus, se ele não transforma o ambiente aonde ele está, vira uma vida pacata, vira uma vida sem ânimo, vira uma vida desanimada. Sabe por quê? Nós lemos, você foi chamado para proclamar o reino de Deus. Aonde você está, você precisa proclamar, e você não proclama somente verbalmente. Você não proclama somente numa situação que você tem que falar para um determinado grupo. A sua vida transforma o ambiente por aquilo que você carrega. A sua vida transforma o ambiente pela cultura dos céus que você conduz. Você não é desse mundo. A sua cultura, a sua pátria, ela está nos céus. O reino dos céus governa a sua vida. Você muda por aquilo que você é. Você muda por aquilo que você tem em Cristo Jesus. Foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Neemias. A palavra, ela cita esse contexto. Eles estavam no ambiente pagão, no ambiente órfão, mas eles tinham o espírito da filiação, e eles mudaram a situação de Faraó, de Nabucodonosor e de Artaxerxes. Eles mudaram, sabe por quê? Porque eles souberam lidar com o processo. Ei, para algumas coisas você precisa ser estratégico.
Quando pensam que você vai ser um adversário, você leva a toalha do servo. Quando pensam que você vai agir como um leão, você age como um cordeiro. Sabe por quê? Porque você é estratégico. Você conquista primeiro através do companheirismo. Você conquista através da sabedoria. Esses homens fizeram assim. Neemias, quando recebeu aquela situação complexa, complicada de Jerusalém, o rei fala para ele: o que está acontecendo com você? Você não é assim, você está doente. Ah, rei, se o senhor soubesse. Mas o que você precisa? Rei, deixa eu orar primeiro. Deixa eu buscar primeiro no secreto. Deixa eu falar primeiro com Deus e depois eu falo com você. Quando José foi revelar os sonhos lá para Faraó, quando Daniel foi jogado na fornalha, Nabucodonosor ficou doido. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: você muda por aquilo que você carrega, e a cultura dos céus precisa governar a sua e a minha vida. Só que a gente só descobre isso na intimidade. A gente só descobre isso no relacionamento. A gente passa a entender que nós não somos o termômetro para medir ambiente, nós somos o termostato que muda o ambiente. Nós temos que ser uma igreja forte, vitoriosa, robusta. Nós temos que ser uma igreja saudável. Nós temos que ser uma igreja viva. Às vezes é uma dificuldade para orar, para adorar. Às vezes é uma dificuldade para isso. Às vezes é uma luta para aquilo. Sempre aquela dor, sempre aquela coisa. Tudo coloca dificuldade. Nós temos que ser uma igreja viva, espontânea, com uma adoração extravagante, como um povo vitorioso, que anda de cabeça erguida, que não chora por qualquer coisa, mas que sabe que existe o leão da tribo de Judá conosco, nos dando condições, nos trazendo a um contexto de vitória. Essa é a igreja viva do Senhor. Eu teria mais alguns pontos para abordar se a gente deixasse, mas eu não tenho tempo. Mas que você fique com esses 3 pontos. Recapitule isso durante a semana. Ao invés do lugar de necessidade, primeiro ponto, e desespero, de promessa e perspectiva. O segundo ponto: seja uma bênção. Seja uma bênção. E o terceiro ponto: você pode transformar o ambiente. Você pode mudar o ambiente. Eu tenho certeza que você já chegou em lugares aonde você sentiu um ambiente pesado, sim ou não? Um ambiente hostil, um ambiente ruim. Eu tenho certeza que você já foi em lugares assim, querido, mas você também conhece o ambiente da alegria. Quando as pessoas chegam na sua casa, tem paz. Quando as pessoas chegam na sua casa, elas percebem o amor. Quando as pessoas falam com você, a maneira que você se pronuncia, a maneira com que você se comporta, como você se senta, o que você fala, os assuntos que você traz para a mesa, as pessoas percebem em nós a diferença. Sabe por quê? Não é por causa da nossa bondade, não é porque nós somos qualificados em tal coisa, não, é porque existe uma graça capacitadora, existe a pessoa de Jesus nas nossas vidas, e assim a gente consegue proclamar, através do verbal, através da escrita, do comportamental, que nós temos um Deus que muda realidades. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender que Deus, Ele é um Deus de vitórias. Nós temos que entender que Deus é um Deus de relacionamento. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de amor. Falta amor muitas vezes nos nossos corações. Olha que testemunho maravilhoso da Pri, com toda aquela galera do Rinene, mais de 100 pessoas alcançadas que não tinham condições de comer, elas toda sexta-feira estão tendo uma janta quentinha, um alimento do natural e um alimento espiritual. Isso é ser igreja. Mas você precisa ser igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, tem gente que não é diácono. Eu já ouvi muito pastor falando, não é diácono, é diaboniza lá fora, porque só dentro da igreja é muito fácil, dentro das 4 paredes é muito fácil. Nós precisamos ser igreja em todo o tempo. Nós precisamos andar com cabeça erguida. Não está legal, a fase não está boa, peça ajuda.
vamos caminhar, vamos orar, vamos estar junto, vamos ler a palavra, não tem problema, mas que possamos crescer, nos desenvolver e entender que Deus tem grandes coisas para nós. Eu quero convidar você a ficar em pé. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, os céus abertos sobre as nossas vidas significa que toda a bondade de Deus está disponível para nós. Se você não tem o capitão ainda da sua vida, se você não tem o capitão, não tem Jesus como capitão ainda da sua vida, você levante as suas mãos, nós vamos orar para você. Se você quer aceitar Jesus nesta noite, nesta manhã, se você quer ter um encontro, se você quer renovar a aliança, porque Deus te chama para uma vida de vitória, Deus não te chama para uma vida de miséria, Deus não te chama para uma vida de fracassos, Deus te chama para uma vida de vitória. Se você quer reconciliar com Jesus nesta manhã, você está tendo a oportunidade de renovar a sua aliança, andar de cabeça erguida, ter um relacionamento. Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento e comece a falar com o Espírito Santo agora. Espírito Santo de Deus, alcance cada coração nesta manhã, alcance cada necessidade nesta manhã, e nós declaramos uma igreja viva e ousada, uma igreja corajosa, uma igreja que caminha à luz da Tua palavra, uma igreja decidida a seguir com Jesus, uma igreja firme nos caminhos de Jesus, uma igreja que olha para trás e vê o quanto avançou, o quanto cresceu, mas olha também para um futuro e entende as perspectivas, as bênçãos, mas também tem o entendimento de um presente maravilhoso, produtivo, cheio da graça e do favor do Pai. Deus abençoe.